possibilidades, inclusive por pressão até do próprio, muitos deputados ali fazendo pressão para suas bases eleitorais, para estes municípios, enfim, né? É um ano muito sensível para se falar em corte de gastos. Então, esta possibilidade de fazer este equilíbrio nas contas no ano que vem. Um ponto importante, Felipe, que eu queria trazer aqui, né? Talvez hoje seja um assunto muito, acho que importante da gente discutir, pouco está sendo dado importância, né, falado sobre isso, o governo, ele teria ali, ele está resgatando um plano, vamos dizer assim, um plano B, que vem de antecipação. Vou até explicar aqui, porque ele é até amplo essa questão. O governo resgata um plano de 150 bilhões de reais do pré-sal para virar um plano B nesse déficit do orçamento do ano que vem. O que isso significa, né? Traz ali uma possibilidade, ela ainda é avaliada ainda com muita cautela pelo lado do governo, seria alienar os recebíveis da estatal PPSA nos contratos de petróleo celebrados ali, inclusive, pelo regime de partilha. O que significaria exatamente isso? A equipe econômica, ela encontrou este plano B de angariar mais pelo menos 150 bilhões de reais para o orçamento chegar ao déficit zero em 2024. A questão é, né, essa possibilidade de antecipar esses recebíveis futuros, trazer para o presente, trazer esses recebíveis para agora e levantar esse caixa de 150 bi de reais. Esse potencial de arrecadação com essa medida, né, é estimado aí, então, em torno de 150 bi. A antecipação, no entanto, ela significa abrir mão lá no futuro de receitas futuras do pré-sal e trazer boa parte destes ganhos para a União agora, num curto prazo. Como tem essa necessidade de se aumentar as receitas, de equilibrar esse déficit, inclusive para 2024, a equipe econômica está olhando para tudo e traz, então, agora, reaviva essa possibilidade de se fazer justamente essa antecipação do pré-sal brasileiro para o Caixa da União neste momento, tá? A gente vai até discutir mais sobre isso, traz aqui uma reportagem, inclusive, da própria CNN, que trata justamente ali com fontes de dentro da equipe econômica que tem argumentado que essa é uma possibilidade apresentada ali justamente de se trazer esse caixa, né? Trazer o equilíbrio para o caixa. A alienação de recebíveis da PPSA como esse plano B, ou seja, um último recurso para se atingir o déficit zero ali. Seria a última instância da equipe econômica para aumentar este caixa e ter aí a possibilidade de uma nova receita. Pelo menos 150 bilhões de reais aí estaria sendo, né, debatido nesta possibilidade desse plano B. É o que se chama de lucro óleo, viu, Felipe? É um percentual definido durante o leilão das áreas oferecidas pelo governo. Os leilões do pré-sal que foram realizados desde 2013 têm este lucro óleo que varia de 10% a 80% do total que é produzido lá nos blocos licitados. Os barris são transferidos pelas petroleiras responsáveis por cada bloco, à medida, então, que a produção evolui para a PPSA. A estatal, então, vai ao mercado para vender a sua parte no negócio. Vale lembrar que em julho do ano passado, de 2022, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, na verdade a figura ali do próprio governo, teria encaminhou ao Congresso um projeto de lei que permitia, então, à União a venda desses direitos futuros sobre o lucro óleo nos blocos que foram leiloados do pré-sal. O governo agora atual viu isso como essa brecha aí aberta, né, que já tinha sido encaminhada no ano passado, como uma possibilidade de angariar maior receita. Pois é, Paula, basicamente o que o governo está fazendo é o seguinte, é uma antecipação de recebíveis. Ele acredita que vai ter um recebível lá na frente, esses royalties do petróleo, esse lucro da transação dos barris de petróleo por conta da Petrobras, estima, né, por conta do preço do barril de petróleo, da produção, enfim, faz uma série de estimativas, estima quanto que vai receber lá na frente e traz a valor presente vendendo esses recebíveis. No fim das contas, acaba tirando, né, alguns problemas que pode correr, como oscilação no preço do petróleo, se vai ter produção ou não vai, enfim, isso fica a cargo de quem comprar esse direito dos créditos para receber lá na frente. Caso haja qualquer tipo de problema em relação
a extração de petróleo, a preço do petróleo muito baixo, enfim, qualquer tipo de problema fica com quem comprou esse crédito. Agora, qual que seria, né, o grande problema dessa situação? É você não ter acesso a esse recurso lá na frente, você utilizar um recurso que está escalonado para receber ao longo dos próximos anos, você recebe tudo agora, gasta esse dinheiro para equilibrar as contas agora, e aí posteriormente, se não tiver nenhum tipo de ajuste, a trajetória da dívida vai ficar descontrolada novamente, e aí não vai poder contar com esses recursos novamente, vai ter que encontrar novas fontes de arrecadação. Esse é um grande problema e isso que está evidentemente em discussão. Agora, utilizar esse recurso agora, nesse momento, como está sendo aventada essa possibilidade, segundo interlocutores até do Ministério da Fazenda, esses interlocutores dizem que isso poderia trazer um respiro na trajetória da dívida, melhorar essa questão fiscal, trazer até mesmo a possibilidade de alcançar essa meta de déficit zero e aí reduzir fortemente o risco fiscal que está novamente sendo colocado pelo mercado financeiro. E com menos risco fiscal, melhorar a possibilidade de queda de juros, melhorar a possibilidade de crescimento econômico e aí com a trajetória de dívida estabilizada, melhorar toda essa questão de crescimento econômico e trajetória de baixa para os juros, o que acaba melhorando como um todo a economia brasileira. Então, está sendo colocada na balança, né, Paula, a possibilidade de, se isso acontecer, melhorar a economia agora, ou se isso não acontecer, ter uma trajetória de dívida um pouco mais acentuada e aí ter que encontrar meios e outras formas de reduzir, né, essa trajetória da dívida, de acalmar essa trajetória da dívida para que isso não impacte fortemente no fiscal, colocando consequências negativas para a economia brasileira nesse momento ou nos próximos anos. Então fica toda essa balança, né, utilizar o recurso agora e privar, né, o futuro desses recursos ou usar o recurso mais no futuro e ter um problema, um impacto negativo agora. Essa é uma grande questão que está sendo ainda discutida, mas que é encarado ali como um plano B para zerar o déficit primário no ano que vem. Exato, né, Felipe? Inclusive, vale só reforçar que quando esse projeto de lei foi encaminhado em 2022, na gestão, inclusive, ali de Paulo Guedes, né, na época, a gestão ali, o Ministério da Fazenda, né, que era a equipe econômica, era ministro da Fazenda na época, eles tinham calculado a possibilidade de se levantar quase 400 bilhões de reais com a operação. Este valor agora, ele está alterado, houve uma oscilação, inclusive, ali, né, no valor do barril do petróleo. Na época, o barril estava ali na casa dos $110 no mercado internacional, quando foi feita essa estimativa, 400 bilhões. Hoje, a estimativa foi feita, então, agora pela equipe atual econômica, na casa dos $80 o barril do petróleo, né? Então, assim, agora seria um valor especificamente ali na casa dos 150 bilhões de reais com esta eventual, vamos colocar aqui, né? Eventual possibilidade aí de alienação, inclusive, desses recebíveis, né? Então, assim, a ideia seria receber imediatamente as receitas que são futuras. A União deixa de assumir, então, dois riscos que são associados à exploração de petróleo. Um que seria justamente quedas ali, podendo ter mais quedas na cotação internacional da commodity ao longo dos anos. Não traz aí especificamente qual o prazo, tá? Quantos anos seriam essa antecipação desses recebíveis? Não há, então, ainda informações sobre quais seriam ali o prazo, quais meses ou anos que estaria sendo colocado aqui nesta possibilidade. Só fala de uma antecipação futura, né? Esse futuro ainda não está definido ali, não traz definição. E imprevistos também, a União deixaria de ter ali esse risco da cotação menor e de imprevistos nas atividades de produção. Vale lembrar que ainda era um projeto de lei que foi enviado anteriormente, não foi votado no Congresso, e essa é uma discussão que se levanta agora como realmente uma alternativa de um plano B para se chegar aí a receitas extraordinárias que se fala ali para trazer esses 168 bi para fechar essa conta do orçamento do ano que vem. Enfim, o que a gente traz aqui, né, eu acho que um ponto importante, tem essa reunião ministerial, que é algo hoje muito
muito importante também para se tentar discutir numa possibilidade ali de se encontrar uma maneira de tentar trazer, né, uma pauta de volta ali da reforma administrativa, de corte de gastos especificamente por parte dos ministérios, né, não por parte efetivamente ali de um corte que seria fundamental na parte ali de repasses justamente do caixa ali da União, né, de gastos da União. A gente tem aí, num outro momento, uma alternativa levantada pela equipe econômica como um plano B de antecipar um dinheiro futuro para o caixa agora. O objetivo desesperador ali que a gente vê do ministro Fernando Haddad é tentar, de fato, equilibrar o caixa, né, equilibrar, chegar a esse déficit zero e honrar o arcabouço fiscal que foi aprovado e não trazer já de cara no primeiro ano do arcabouço um não cumprimento dessas metas fiscais. O que está bastante claro com essa possibilidade de plano B é que a equipe econômica do governo, né, acaba sempre buscando alguma alternativa para arrecadar mais, né? Não necessariamente cortar gastos, como é o sugerido pelo Arthur Lira, como é o sugerido pelo mercado financeiro, inclusive, que fala, ok, pode arrecadar mais, mas tem que ter uma contrapartida, tem que ter um corte de gastos. Até porque se a ideia do governo é começar a ter um superávit em 2025, não necessariamente vai conseguir isso por meio de receitas não recorrentes, né? Essa é uma receita não recorrente. Você acaba antecipando a sua receita futura para agora, antecipa uma vez, não vai conseguir antecipar de novo. É uma receita não recorrente que vai integrar o caixa do governo agora, equilibra as contas, mas e no próximo ano? E nos outros anos? Então uma receita não recorrente, ela pode dar um fôlego agora, mas é preciso atacar o outro lado. E é exatamente isso que o mercado financeiro tem falado dia após dia, essa necessidade do governo de atacar as despesas correntes, o aumento das despesas e os gastos equivocados, os gastos errados, os gastos mal feitos do governo. Então, gastar de uma forma mais consciente, gastar de uma forma correta seria a alternativa. E aí entra toda essa questão da reforma administrativa que poderia abrir um espaço, né, cortando gastos no governo federal. Então, essa balança é muito importante, mas o que a gente percebe é que o governo está buscando apenas, Paula,